Eu quero minha herança, sua véia. Pede pra sua maldita fé te salvar. Existe um rio que corta São Paulo como uma cicatriz antiga. O Tietê. Suas águas escuras carregam muito mais do que poluição. Carregam histórias que ninguém quer contar. Segredos que afundam no lodo. Dores que descem corrente abaixo e nunca mais voltam. Naquela noite de agosto, Hélio dirigia seu carro velho pela marginal com as mãos firmes no volante, mas o coração batendo descompassado. No banco do passageiro, sua mãe, Dona Terezinha, olhava pela janela com aquele meio sorriso que só mãe tem, mistura de gratidão e surpresa. Aos 81 anos, ela não esperava mais passeios. Não esperava mais atenção do filho. Fazia tempo que Hélio não a visitava, não ligava, não perguntava se estava precisando de alguma coisa. Que bonito você ter lembrado de mim hoje, meu filho, ela disse, ajeitando o chale sobre os ombros. A voz dela tremia um pouco, não de frio, mas daquela emoção contida de quem passou a vida inteira esperando migalhas de carinho e agradece quando recebe. Hélio não respondeu. Apenas apertou o volante com mais força. Dona Terezinha havia criado aquele homem sozinha. Viúva aos 43 anos, quando o marido morreu de infarto e deixou mais dívidas que herança, ela pegou o filho de 15 anos pela mão e disse: "Nós vamos ficar bem." E trabalhou. Deus, como ela trabalhou. Cozinheira em casas de família, faxineira aos fins de semana, costureira nas madrugadas. Cada centavo guardado. Cada sonho adiado. Tudo para que Hélio pudesse estudar, comer bem, ter um futuro melhor que o dela. E conseguiu. Comprou aquele sobrado simples na Zona Leste com 30 anos de economia. Não era grande, não era luxuoso, mas era dela. E seria do filho um dia. Sempre foi esse o plano. Mas Hélio não via aquele sobrado como lar construído com suor materno. Ele via 2 milhões de reais. Via a solução para suas dívidas de jogo, para os agiotas que ameaçavam quebrar suas pernas, para a esposa que o pressionava dia e noite. Sua mãe não vai durar muito mais, Hélio. Quando ela morrer, a gente vende tudo e fica rico. Aquelas palavras de Mônica, sua esposa de 37 anos, tão gananciosa quanto ele, tão vazia de compaixão quanto ele, haviam plantado uma semente podre no coração de Hélio. E essa semente cresceu. Virou raiz. Virou plano. O carro parou em um lugar escuro, longe de tudo. Não havia iluminação. Não havia casas. Só o rio, negro e fedorento, correndo indiferente. "Por que a gente parou aqui, filho?" Dona Terezinha perguntou, e pela primeira vez naquela noite, sua voz carregou algo além de gratidão. Carregou receio. "Vem, mãe. Vamos dar uma volta. A senhora precisa tomar um ar." Ela saiu do carro apoiada no braço dele. Confiou. Como sempre confiou. Porque era seu filho. Porque mães confiam até quando não deveriam. Caminharam até a beira do rio. O cheiro de esgoto era forte. A água fazia um barulho surdo, contínuo, como se estivesse engolindo o mundo inteiro aos poucos. E então, sem aviso, sem hesitação, Hélio empurrou. Dona Terezinha não teve tempo de gritar. Seus 81 anos não tiveram força para resistir. Apenas caiu. E a última coisa que viu antes de a água cobrir seu rosto foi o filho, o menino que ela embalou, que ela alimentou, que ela amou mais do que a própria vida, parado ali, olhando. Ela afundou. As águas do Tietê a engoliram como engole tudo, sem piedade, sem julgamento, apenas com a indiferença gelada de quem já viu de tudo. Hélio ficou parado por alguns minutos. Esperou até ter certeza de que ela não voltaria à superfície. Depois, limpou as mãos na calça, voltou para o carro e foi embora. E naquela noite, enquanto o corpo de Dona Terezinha descia rio abaixo preso em galhos submersos, Hélio dormiu tranquilo. Sonhou com dinheiro. Sonhou com liberdade. Não sonhou com a mãe. Mas o que ele não sabia, o que não poderia saber, é que nas águas escuras, nos últimos segundos antes de perder a consciência, Dona Terezinha havia feito uma oração. Não por si mesma, pelo filho. E essa oração estava subindo, atravessando os céus, chegando a ouvidos que nunca ignoram o clamor de uma mãe. 2 horas depois, Hélio ligou para a polícia. Sua voz estava perfeita, trêmula na medida certa, desesperada na dose exata, convincente como só mentirosos experientes conseguem ser. "Minha mãe caiu no rio. Eu tentei segurar, mas ela escorregou. A correnteza a levou. Por favor, vocês precisam encontrar ela." Ele deixou a voz quebrar no final. Deixou parecer que estava chorando. Não estava.
A polícia chegou rápido. Luzes azuis e vermelhas cortando a escuridão. Mergulhadores entraram na água suja, procurando com lanternas potentes. Hélio ficou na margem, representando o filho desesperado. Cobriu o rosto com as mãos. Curvou os ombros. Mas por entre os dedos, seus olhos estavam secos. O corpo foi encontrado no dia seguinte, preso em vegetação submersa a 500 metros rio abaixo. Dona Terezinha estava com os olhos abertos. Mesmo na morte, parecia estar olhando para cima, não para a superfície da água, mas para algo além. A autópsia foi rápida. Causa da morte: afogamento. Mas o legista, um homem de 60 anos que já havia visto todo tipo de tragédia, franziu a testa ao examinar os braços da velha senhora. Havia marcas. Pequenas, mas visíveis. Como se alguém a tivesse segurado antes de ela cair. Essas marcas aqui, ele mostrou para o detetive Marcelo, que estava acompanhando o caso. Não batem com queda acidental. Marcelo, 52 anos e 3 décadas de polícia, não disse nada. Apenas anotou. Apenas observou. Porque policiais experientes aprendem que assassinos sempre deixam rastros, não necessariamente físicos, mas comportamentais. E Hélio estava deixando muitos. No velório, ele mal conseguia ficar parado. Perguntava o tempo todo quando poderia liberar o corpo. Reclamava do preço do caixão. Escolheu o mais barato. Sem flores. Sem missa. Minha mãe era simples. Não ia querer luxo, justificou. Mas os vizinhos de Dona Terezinha, que a conheciam de verdade, que viam ela varrer a calçada todo dia, que recebiam marmitas dela quando estavam doentes, sussurravam entre si. Que filho estranho. Ela criou ele sozinha, sabia? Deu a vida por esse menino. E agora ele nem chora direito. Mônica, a esposa de Hélio, estava ainda pior. No velório, não conseguiu esconder o alívio. Ficava mexendo no celular, calculadora aberta, já somando valores. Uma prima distante de Dona Terezinha se aproximou dela e perguntou: "Você tá bem?" Parece distraída. "Ah, é que eu tô organizando as coisas do inventário." Mônica respondeu sem pensar. Depois percebeu o que havia dito e tentou corrigir. Quer dizer, quando chegar a hora, né? Mas a prima já tinha ouvido. E ficou parada ali, olhando para aquela mulher de 37 anos que mal conhecia a sogra, mas já estava planejando dividir a herança. Detetive Marcelo também estava no velório. Não de uniforme. Apenas observando. Viu Hélio conferir o celular várias vezes. Viu Mônica rir de uma mensagem no meio da cerimônia. Viu os dois saírem antes do fim e entrarem no carro discutindo algo em voz baixa. Voltou para a delegacia e começou a cavar mais fundo. Descobriu que Hélio devia quase 400 mil reais para agiotas. Descobriu mensagens entre ele e Mônica. Quando sua mãe morrer, a gente vende aquele sobrado e fica milionário. Ela tá demorando demais. Tomara que seja logo. Descobriu que Hélio nunca visitava a mãe, até aquela noite. Aquela única noite. A noite em que ela morreu. Marcelo fechou a pasta e suspirou fundo. Já sabia. Apenas precisava provar. Enquanto isso, Hélio e Mônica já estavam contatando corretores. Antes mesmo de o corpo esfriar na terra. Antes mesmo de a lápide ser colocada. Já queriam vender. Já queriam o dinheiro. Quanto tempo leva para liberar o inventário? Hélio perguntou ao advogado. Depende. Se não houver contestações, uns 6 meses. 6 meses. Mônica quase gritou. A gente não tem 6 meses. Os agiotas vão matar a gente. O advogado olhou para os dois com uma mistura de desconforto e nojo. Mas não disse nada. Apenas empurrou os papéis pela mesa. Naquela noite, Hélio e Mônica comemoraram. Abriram uma garrafa de vinho barato. Brindaram. A nossa nova vida, Mônica disse, e os copos tilintaram. Hélio bebeu fundo. Sentiu o líquido descer pela garganta. E pela primeira vez desde o assassinato, algo estranho aconteceu. Sentiu um arrepio. Como se alguém estivesse olhando para ele. Virou-se rápido, mas não havia ninguém ali. Apenas a sala vazia. Apenas o silêncio. Mas aquela sensação não passou. Ficou ali, grudada nele, como água fria escorrendo pela nuca. E naquela noite, Hélio tentou dormir. Mas não conseguiu. Porque toda vez que fechava os olhos, via água. Água escura. Água que subia. Água que o engolia.
E no fundo dessa água, 2 olhos abertos. Olhando para ele. Olhos de mãe. A casa de Dona Terezinha ficou vazia. Não do tipo de vazio que a gente consegue preencher com móveis novos ou com outras pessoas morando. Ficou vazia daquele jeito que dói. O tipo de vazio que grita mesmo quando ninguém está ali. As vizinhas, Dona Marlene e Dona Célia, 2 senhoras que haviam sido amigas de Terezinha por mais de 20 anos, se revezavam para regar as plantas do quintal. Elas não conseguiam simplesmente deixar tudo morrer. Ela cuidava dessas flores como se fossem filhas. Dona Marlene disse enquanto molhava as roseiras que Terezinha havia plantado anos atrás. Engraçado como planta sente quando o dono morre. Olha como elas estão murchas. Não é só a planta que sente, Dona Célia respondeu baixinho. A gente também sente. E aquele filho dela? Marlene, você não acha estranho? Ela morre de repente, e ele nem parece abalado. Eu vi ele aqui ontem com os homens de terno. Estavam medindo a casa. Medindo, Célia. A mãe mal esfriou no caixão e ele já tá vendendo. As 2 ficaram em silêncio, olhando para aquela casa que já não parecia mais a mesma. As cortinas que Dona Terezinha havia costurado à mão continuavam nas janelas, mas pareciam mais opacas. O portão que ela pintava todo ano de azul clarinho estava começando a descascar. Era como se a casa estivesse enlutada. Como se soubesse. Hélio, por sua vez, não conseguia mais passar perto daquela casa. Toda vez que precisava ir lá, para pegar documentos, para mostrar aos corretores, para assinar papéis, sentia algo estranho. Uma pressão no peito. Uma tontura. Um frio que subia pela espinha mesmo quando o dia estava quente. Mônica não sentia nada. Ela entrava na casa com desenvoltura, já planejando reformas mentalmente. A gente pode derrubar essa parede aqui. Fica mais moderno. Vale mais. Abria gavetas, revirava armários, procurando algo de valor que pudesse vender antes mesmo do inventário terminar. Encontrou as joias de Dona Terezinha. Poucas, simples, mas eram ouro. Guardou tudo numa sacola. Isso aqui já dá uns 20 mil, calculou em voz alta. Hélio estava parado na sala, olhando para a poltrona onde a mãe costumava sentar para rezar o terço toda noite. A almofada ainda tinha o formato do corpo dela. E sobre o braço da poltrona, esquecido, estava o terço, aquelas continhas gastas de tanto uso, o crucifixo pequeno e prateado que ela segurava entre os dedos enquanto rezava. Você vai ficar aí parado ou vai me ajudar? Mônica gritou da cozinha. Hélio não respondeu. Apenas continuou olhando para o terço. E então, sem saber porquê, pegou ele. Guardou no bolso. Não porque tinha fé. Não porque queria rezar. Mas porque, de alguma forma estranha e inexplicável, segurar aquele terço era a única coisa que fazia o aperto no peito diminuir um pouco. Naquela noite, de volta em casa, Hélio tentou jantar mas não conseguiu. A comida não descia. Mônica comia normalmente, falando sobre os corretores, sobre o preço que iam pedir, sobre as viagens que fariam quando o dinheiro entrasse. A gente podia ir para Cancún. Sempre quis conhecer, ela disse animada, mastigando um pedaço de carne. Ou então investir numa franquia. O Rogério disse que tem uma de açaí que tá dando muito lucro. Hélio olhou para ela. Realmente olhou. E pela primeira vez em anos, viu quem ela era de verdade. Viu a ganância nos olhos dela. Viu a frieza. Viu que ela não sentia absolutamente nada pela morte de Dona Terezinha, apenas alívio e ansiedade pelo dinheiro. E o pior, reconheceu a mesma coisa em si mesmo. Levantou-se da mesa sem terminar o prato e foi para o banheiro. Lavou o rosto com água fria. Olhou-se no espelho. E viu algo que o fez dar um passo para trás, assustado. Por um segundo, apenas um segundo, não viu o próprio rosto no reflexo. Viu o rosto da mãe. Molhado. Com os olhos abertos. Olhando para ele com uma expressão que não era de raiva, mas de tristeza tão profunda que cortava mais do que qualquer grito. Piscou. O reflexo voltou ao normal. Era só ele ali, pálido, suando frio, respirando rápido. Eu tô ficando louco, sussurrou para si mesmo. É só culpa. Vai passar. Mas não passou. À noite, quando tentou dormir, o arrepio voltou. Aquela sensação de estar sendo observado. Levantou-se 3 vezes para verificar se tinha alguém na casa. Não tinha. Mônica dormia profundamente, roncando levemente. Tudo estava normal. Mas não estava. Porque toda vez que Hélio fechava os olhos, via água. Água escura subindo.
Água entrando pela janela, pela porta, pelas frestas. Água que subia devagar mas sem parar, até cobrir tudo. E no meio dessa água, uma figura. Uma mulher em manto azul, caminhando sobre as águas como se fossem chão sólido, vindo em direção a ele. Devagar, sem pressa, porque sabia que ele não tinha para onde correr. Hélio acordou gritando. Mônica acordou assustada. Que foi? Você tá louco? Eu sonhei, com água, Para de frescura, Hélio. Você matou a velha. Tá feito. Não adianta ficar com peso na consciência agora. A gente só precisa aguentar mais uns meses até o dinheiro sair. Depois disso, a gente esquece tudo e vive bem. Ele olhou para a esposa e percebeu, com horror gelado, que ela havia dito em voz alta o que ele não tinha coragem de admitir nem para si mesmo. Você matou a velha. Era a primeira vez que aquelas palavras eram ditas em voz alta. E uma vez ditas, não dava mais para fingir que não eram verdade. Hélio havia assassinado a própria mãe. Friamente. Por dinheiro. E agora estava esperando lucrar com isso. Levantou-se. Foi até a cozinha. Abriu a torneira e bebeu água direto da pia, tentando afogar aquele gosto amargo que tinha subido na garganta. Mas não adiantou. O gosto continuava ali. Gosto de remorso. Gosto de pecado. Gosto de algo que não tinha como lavar. E lá fora, na escuridão da madrugada, uma brisa suave começou a soprar. E essa brisa trazia um perfume estranho. Não era perfume de flor comum. Era algo diferente. Algo que Hélio não conseguia identificar, mas que o fazia lembrar, de alguma forma profunda e inexplicável, das rezas que a mãe fazia toda noite na poltrona da sala. Rezas que subiam. Rezas que eram ouvidas. Rezas que, mesmo vindas de uma mulher já morta, ainda tinham poder de mover céus. O que Hélio não sabia, o que não poderia imaginar, é que naquele momento exato em que Dona Terezinha estava afundando nas águas do Tietê, com o pulmão queimando, com o corpo pesado se rendendo à morte, ela não pensou em si mesma. Mães não pensam em si mesmas. Nem na hora da morte. Enquanto a água gelada e suja entrava pela boca, pelo nariz, pelos ouvidos, enquanto seu corpo velho e cansado afundava cada vez mais, Dona Terezinha usou os últimos segundos de consciência para fazer uma oração. Não pediu justiça. Não pediu vingança. Não rogou praga sobre o filho que a havia empurrado. Pediu salvação. Para ele. Virgem Maria, conseguiu pensar enquanto tudo escurecia, meu filho me matou. Mas eu sei que ele não nasceu assim. A água cobriu completamente seu rosto. Mas o pensamento continuou. Porque oração de mãe não precisa de boca para ser dita. Sai direto do coração. E coração continua orando até o último batimento. Eu criei ele, com amor, ensinei ele a rezar. Quando era pequeno, ele rezava comigo. Dona Terezinha lembrou. Mesmo morrendo, lembrou. Lembrou de Hélio aos 7 anos, ajoelhado ao lado da cama, repetindo as palavras do Pai Nosso com voz fina de criança. Lembrou dele aos 12 anos, ajudando ela a acender velas na igreja. Lembrou do dia em que ele trouxe a primeira namorada para conhecê-la, e como estava nervoso, e como sorriu quando ela aprovou a moça. Onde estava aquele menino? O que havia acontecido com ele? Alguma coisa quebrou nele. Por favor, mãe, não deixa ele viver com isso. O corpo de Dona Terezinha parou de se mexer. Os braços que haviam tentado se agarrar a algo caíram inertes. Os olhos, antes arregalados de horror, começaram a se fixar no vazio. Mas a oração não parou. Não deixa ele morrer, assassino. Mostra para ele. O que ele fez, dá uma chance de se arrepender. O último pensamento consciente de Dona Terezinha, antes de tudo se apagar, foi, eu perdoo, mas salva ele. E então, silêncio. Apenas o som da água correndo. Apenas o corpo sem vida descendo devagar rio abaixo. Apenas a escuridão fria e indiferente do Tietê. Mas aquela oração impossível, feita por uma mulher que estava sendo assassinada mas que ainda priorizava o assassino sobre si mesma, que perdoava antes mesmo de morrer, que amava mais do que a própria vida, aquela oração não afundou com o corpo. Subiu. Atravessou as águas poluídas. Atravessou o ar noturno de São Paulo. Atravessou as nuvens, as estrelas, todos os véus entre os mundos. E chegou onde precisava chegar. Chegou aos ouvidos de aquela que é mãe. Aquela que conhece todas as dores maternas porque viu o próprio filho morrer. Aquela que nunca, jamais,
Ignora o clamor de uma mãe que reza pelo filho, mesmo quando esse filho é seu assassino. A Virgem Maria ouviu. E seu coração, coração de Mãe Celestial, coração que carrega todas as dores do mundo, se comoveu. Porque aquele tipo de amor, aquele tipo de perdão, aquele tipo de oração, possui um poder que move não apenas montanhas. Move o próprio céu. Exige resposta. Exige intervenção. Maria olhou para baixo. Viu Hélio em sua casa, tentando dormir, tentando esquecer. Viu Mônica ao lado dele, já gastando mentalmente o dinheiro manchado de sangue. Viu a casa vazia de Dona Terezinha, as flores morrendo, o terço esquecido. Viu tudo. E decidiu agir. Porque quando uma mãe morre perdoando o filho que a matou, quando uma mãe usa seu último suspiro para pedir a salvação do assassino, o céu não pode ficar em silêncio. Não pode. Não vai. Eu vou até ele, Maria disse, com voz suave mas firme. Voz de quem conhece a dor mas também conhece o poder do amor. Vou mostrar a verdade. Vou dar a chance que esta mãe pediu. Porque enquanto há vida, há possibilidade de conversão. E nenhum pecado, nem mesmo parricídio, é grande demais para misericórdia quando há arrependimento verdadeiro. E naquela noite, enquanto Hélio finalmente conseguia adormecer depois de horas tentando, enquanto Mônica roncava ao lado dele sem peso algum na consciência, algo começou a acontecer. A temperatura do quarto caiu. Não muito. Apenas o suficiente para ser notável. Uma brisa fria, impossível, começou a soprar mesmo com todas as janelas fechadas. E então, água. Começou a escorrer pelas paredes. Devagar. Como se as próprias paredes estivessem chorando. Gotas que se juntavam. Que viravam fios. Que viravam córregos. Que começavam a formar poças no chão. Hélio acordou com a sensação de estar molhado. Abriu os olhos. E viu que o quarto estava inundando. Água escura, fedorenta, idêntica à água do Tietê, subia rapidamente pelo chão. Já estava na altura do colchão. Já estava tocando suas pernas. Tentou gritar para Mônica, mas ela continuava dormindo. Como se nada estivesse acontecendo. Como se aquela água existisse apenas para ele. E então, emergindo daquela água impossível, uma figura começou a se formar. Luz azul atravessando a escuridão. Um manto que brilhava mesmo sem fonte de luz. Um rosto de beleza tão profunda que doía olhar, não por ser perfeito, mas por ser verdadeiro demais. Maria estava ali, no quarto, andando sobre as águas, olhando para Hélio com olhos que viam tudo, cada pensamento, cada mentira, cada segundo daquela noite no rio. Hélio, ela disse, e o nome dele naquela voz ecoou como sentença divina, como verdade absoluta, como espelho que não mente. Hélio tentou se mexer, mas estava paralisado. Tentou gritar, mas nenhum som saiu. E Maria continuou, com voz que era ao mesmo tempo ternura e firmeza, amor e justiça, perdão e verdade. Você afogou aquela que lhe deu a vida. E ela, morrendo, rezou por você. A água continuava subindo. Já estava no pescoço de Hélio. Já estava entrando por sua boca. E ele começou a sentir, exatamente, o que a mãe havia sentido. O desespero absoluto de se afogar, de não conseguir respirar, de morrer sabendo que quem deveria protegê-lo era quem o estava matando. E então, as visões começaram. E nada, absolutamente nada, seria mais o mesmo. A água parou de subir. Ficou ali, na altura do pescoço de Hélio, imóvel como vidro. Ele conseguia respirar, mas apenas se mantivesse a cabeça erguida. Um movimento errado e afundaria completamente. Maria continuava parada diante dele, seus pés descalços tocando a superfície da água sem afundar. O manto azul flutuava levemente, movido por uma brisa que não vinha de lugar nenhum. Seus olhos, aqueles olhos que eram ao mesmo tempo de mãe e de juíza, permaneciam fixos em Hélio. E então, ela fez algo inesperado. Silenciou. Não disse mais nada. Apenas olhou. E aquele olhar era pior do que qualquer palavra. Porque era um olhar que via tudo. Cada mentira contada à polícia. Cada vez que ele havia fingido chorar no velório. Cada momento em que planejou o assassinato com Mônica. Cada segundo daquela noite no rio. Hélio tentou desviar os olhos, mas não conseguia. Era como se aquele olhar o mantivesse preso. E no silêncio absoluto daquele quarto inundado, onde Mônica continuava dormindo como se nada existisse, onde o mundo exterior havia desaparecido completamente, Hélio começou a ouvir algo pior do que qualquer acusação. Começou a ouvir seus próprios pensamentos. Eu matei minha mãe.
A frase ecoou dentro de sua cabeça, mas não era sua voz. Era a voz de Dona Terezinha, calma, triste, constatando um fato. Eu matei a mulher que me deu a vida, que trabalhou 40 anos para me criar, que vendeu as próprias joias para pagar minha formatura, que nunca, nem uma vez, me deixou passar fome ou frio. Hélio começou a tremer. A água ao redor dele tremeu junto, formando pequenas ondas. E eu matei ela. Por dinheiro. Dinheiro que eu nem precisava para sobreviver. Apenas para pagar dívidas de jogo. Dívidas que eu mesmo criei. Por escolha. As palavras não paravam. Vinham de dentro, uma atrás da outra, implacáveis como marteladas. Eu olhei nos olhos dela. Vi que ela confiava em mim. E mesmo assim empurrei. Fiquei parado enquanto ela se afogava. Ouvi ela tentando respirar. E não fiz nada. Voltei para casa. Dormi. Comi. Vivi como se nada tivesse acontecido. Maria continuava em silêncio. Mas seu rosto havia mudado. Não estava mais apenas sério. Havia lágrimas escorrendo por suas faces. Lágrimas silenciosas que caíam na água e formavam círculos concêntricos, como pequenas ondas de dor expandindo. Ela estava chorando. Não de raiva. De tristeza. Tristeza maternal profunda e inconsolável. Você entende o que fez? Ela finalmente falhou, e sua voz estava embargada. Você matou aquela que te amava mais do que a própria vida. Aquela que teria morrido 1000 vezes para te salvar. E ela morreu por sua mão. Pela mão do filho que ela criou. Hélio quis falar, quis se defender, quis dizer que foram as dívidas, que foi Mônica, que foi o desespero. Mas nenhuma palavra saiu. Porque todas as desculpas soavam vazias. Ridículas. Obscenas diante daquela verdade nua e crua. Maria levantou a mão direita. E quando fez, a água começou a brilhar. Uma luz suave, azulada, começou a emanar das profundezas. E naquela luz, imagens começaram a se formar. Não eram imagens projetadas nas paredes. Eram imagens dentro da própria água. Como se a água fosse uma tela viva mostrando o passado, o presente e o futuro ao mesmo tempo. Antes de te mostrar o que mereces ver, Maria disse com voz firme mas suave, quero que entendas uma coisa. Tua mãe, mesmo morrendo, rezou por ti. Não pediu tua morte. Não pediu tua danação. Pediu tua salvação. E é por isso, apenas por isso, que estou aqui. Não para te condenar, mas para te dar a chance que ela pediu. A última chance. A luz na água se intensificou. As imagens ficaram mais nítidas. E Hélio percebeu, com horror crescente, que estava prestes a ver coisas que nenhum ser humano deveria ver. Estava prestes a ver a verdade completa. Sem filtros. Sem mentiras. Sem a capacidade de se enganar. O que você verá agora, Maria continuou, não é punição. É revelação. Porque só quem vê a verdade pode escolher mudá-la. E só quem escolhe mudar pode ser salvo. Ela tocou a superfície da água com a ponta dos dedos. E as visões começaram. E Hélio começou a gritar. A primeira imagem que surgiu na água brilhante foi de uma mulher jovem. 28 anos, talvez. Cabelos pretos amarrados num coque simples, mãos calejadas de tanto trabalhar, mas rosto iluminado por um sorriso enorme. Hélio reconheceu imediatamente. Era sua mãe. Mas não a mãe velha que ele havia matado. Era a mãe jovem. A mãe de quando ele tinha apenas 5 anos. A cena se desenrolou diante dele como um filme. Ele viu Dona Terezinha voltando do trabalho, exausta, mas trazendo uma pequena embalagem escondida na bolsa. Viu ela entrando em casa, onde o pequeno Hélio, ele mesmo, criança, brincava no chão com carrinhos velhos. Filho, fecha os olhos que a mamãe tem uma surpresa. O menino fechou os olhos, rindo. E quando abriu, havia um bolo. Pequeno, simples, com uma velhinha no meio. Feliz aniversário, meu amor. Mamãe não esqueceu. O pequeno Hélio pulou no pescoço dela, feliz. E Dona Terezinha o abraçou forte, tão forte, como se quisesse protegê-lo de todos os males do mundo. Hélio, o Hélio de 41 anos, submerso naquela água, assistindo aquilo, sentiu algo quebrar dentro do peito. Porque ele havia esquecido completamente daquela cena. Havia esquecido que a mãe sempre lembrava de seu aniversário, mesmo quando mal tinha dinheiro para comida. A imagem mudou. Agora Dona Terezinha estava em uma joalheria simples. Hélio tinha 15 anos naquela época.
Ela estava vendendo seus brincos de ouro, os únicos que tinha, que haviam sido presente de casamento do marido falecido. Quanto a senhora me dá por eles? 300 reais, senhora. Pode ser. Eu preciso do dinheiro para a formatura do meu filho. Hélio viu a mãe saindo daquela loja com os olhos marejados, mas com o dinheiro na mão. Viu ela guardando aquele dinheiro numa latinha velha onde economizava centavo por centavo. Viu ela trabalhando dobrado para juntar o resto. E lembrou, com uma clareza brutal que doía fisicamente, que na formatura ele havia reclamado. Reclamado porque a roupa que ela conseguiu comprar não era de marca. Reclamado porque outros pais davam festas grandes e ela só conseguiu fazer um almoço simples. Eu fui tão ingrato. A voz saiu de Hélio como um gemido afogado. Maria não respondeu. Apenas continuou mostrando. A próxima visão foi do dia do casamento dele com Mônica. Dona Terezinha, já mais velha, estava na cozinha desde as 5 da manhã. Preparou toda a comida para a festa com as próprias mãos. Salgadinhos, doces, o bolo. Tudo. Porque não tinha dinheiro para contratar buffet, mas não queria que o filho passasse vergonha. Hélio viu a mãe trabalhando sem parar, com as mãos queimadas do óleo quente, com as costas doendo, mas sorrindo. Sempre sorrindo. Porque o filho estava feliz. E então viu uma cena que ele não deveria ter visto. Uma cena que aconteceu quando ele não estava presente. Viu Mônica, sua esposa, rindo da sogra com as amigas. Olha o jeito que a velha se veste. Parece que saiu de um século passado. Hélio tem que convencer ela a ficar em casa no dia. Vai dar vergonha. E viu ele mesmo, o próprio Hélio, mais jovem, com 31 anos, concordando. Minha mãe não tem classe mesmo. Mas fazer o quê, né? A dor que aquelas palavras causaram no Hélio do presente foi física. Como uma facada no estômago. Porque ele havia dito aquilo. Havia concordado. Havia sentido vergonha da mulher que trabalhava sem parar para ele comer. Não, eu não queria dizer isso. Ele tentou se defender, mas as palavras morreram na água que subia novamente, entrando por sua boca. As visões aceleraram. Imagens passando rápido, uma após a outra. Cada Natal, onde Dona Terezinha dava presentes mesmo sem ter dinheiro e Hélio mal agradecia. Cada ligação que ela fazia e ele desligava dizendo que estava ocupado. Cada vez que ela o convidou para almoçar e ele inventou desculpas. 10 anos. 10 anos de abandono emocional. 10 anos onde ela envelheceu sozinha, onde ficou doente e se recuperou sozinha, onde celebrou aniversário sozinha. Sempre esperando. Sempre acreditando que o filho ainda amava, só estava ocupado. E então veio a última visão. A pior. A noite do assassinato. Mas agora Hélio não via através de seus próprios olhos. Via através dos olhos de Dona Terezinha. Sentiu a alegria genuína dela ao receber o convite do filho. Ele lembrou de mim. Meu menino voltou. Sentiu a empolgação ao arrumar o chale, ao pentear o cabelo, ao esperar na porta. Sentiu a felicidade no carro. Meu filho está aqui. Está me levando para passear. Talvez ele tenha mudado. Talvez tenhamos tempo ainda. Sentiu a confusão ao chegarem naquele lugar escuro. Por que estamos aqui? E então sentiu com uma intensidade avassaladora, o empurrão, a traição absoluta, o horror de compreender, no último segundo antes de cair, que o próprio filho estava matando-a. Hélio sentiu a água gelada entrando nos pulmões de Dona Terezinha. Sentiu o pânico dela. Sentiu as mãos velhas tentando se agarrar em algo, qualquer coisa. Sentiu a dor não apenas física, mas espiritual. A dor de morrer sabendo que o filho, aquele menino que ela embalou, que ela criou, que ela amou mais que tudo, era quem estava tirando sua vida. E então sentiu a oração. A oração impossível. Virgem Maria, salva meu filho, ele não nasceu assim, eu perdoo, mas salva ele. Hélio estava chorando. Não lágrimas pequenas. Estava soluçando, o corpo inteiro sacudindo. Porque havia sentido, na pele, o amor absurdo e impossível da mãe. Amor que perdoava até o próprio assassino. Amor que usava os últimos segundos de vida para pedir salvação para quem a estava matando. Maria estava ao lado dele agora, sua mão pousada suavemente sobre a cabeça dele, como mãe acalmando o filho que chora. Agora você sabe, ela disse com voz suave mas firme. Sabe o que destruiu. Sabe o amor que jogou fora. Sabe o coração que partiu. Hélio não conseguia falar. Apenas chorava.
E a água ao redor, aquela água que havia sido escura e fedorenta como a água do Tietê, começou, lentamente, a clarear. Como se as lágrimas dele estivessem lavando, purificando. Mas agora, Maria continuou, levantando o rosto dele para que olhassem seus olhos, você também sabe que ela te perdoou. Mesmo morrendo, te perdoou. E pediu que eu te desse uma chance. Eu não mereço chance, Hélio conseguiu sussurrar. Eu não mereço viver. Não, Maria concordou, com honestidade brutal. Não mereces. Mas graça não é sobre merecimento. É sobre transformação. Sua mãe não quer que morras assassino. Quer que vivas arrependido. Que honres a memória dela mudando. Que uses o resto de tua vida para compensar o impensável. A água começou a baixar. Devagar. E com ela, a presença de Maria começou a se dissolver também, como névoa ao amanhecer. O que você fará agora, ela disse, já quase transparente, determinará não apenas tua eternidade, mas se o sacrifício e o perdão de tua mãe terão valido a pena. E então desapareceu. A água sumiu completamente. O quarto voltou ao normal. Mônica ainda dormia, alheia a tudo. Mas Hélio não era mais o mesmo. Estava encharcado, não de água do Tietê, mas de algo que parecia ter lavado sua alma por dentro. Estava quebrado. Mas pela primeira vez em anos, estava consciente. E sabia exatamente o que precisava fazer. Hélio levantou-se da cama como um morto que ressuscita. Não cambaleando, não confuso, mas com uma clareza terrível e absoluta. Era 5:30 da manhã. O sol ainda nem havia nascido, mas ele sabia que não poderia esperar nem mais um minuto. Vestiu-se em silêncio. Mônica continuava dormindo, o rosto relaxado de quem não carrega peso algum na consciência. Ele olhou para ela e pela primeira vez viu quem ela realmente era, não apenas gananciosa, mas vazia. Tão vazia que conseguia dormir tranquilamente ao lado de um assassino porque ela mesma era cúmplice. Saiu de casa sem fazer barulho. As ruas estavam desertas. São Paulo ainda dormia, mas Hélio estava mais acordado do que jamais estivera em toda a vida. Cada passo em direção à delegacia era um passo para longe da mentira. E doía. Deus, como doía! Mas era uma dor necessária, como a dor de limpar um ferimento infectado. Chegou à delegacia quando o dia começava a clarear. O céu estava cinza, pesado, como se fosse chover. O detetive Marcelo estava chegando para o turno, segurando um copo de café. Posso falar com o senhor? Hélio disse, e sua voz saiu rouca, quebrada. Marcelo o reconheceu imediatamente. Olhou para ele com aquele olhar de policial experiente, um olhar que vê culpa antes de ouvir confissão. Claro. Entre. Sentaram-se numa sala pequena. Marcelo do outro lado da mesa, Hélio afundado na cadeira como se pesasse 1000 quilos. Eu matei minha mãe. As palavras saíram simples, diretas, sem rodeios. Marcelo nem piscou. Apenas pegou um gravador, ligou, e disse, continue. E Hélio contou tudo. Cada detalhe. As dívidas de jogo. A pressão de Mônica. Os meses planejando. A noite no rio. O empurrão. Como ficou parado assistindo ela se afogar. Como voltou para casa e ligou para a polícia horas depois. Como encenou o desespero no velório. Como já estava vendendo a casa antes mesmo do corpo esfriar. Não omitiu nada. Não tentou amenizar nada. Falou por quase 1 hora sem parar, enquanto Marcelo anotava em silêncio e 2 outros policiais entravam na sala para ouvir. Por que você está confessando? Marcelo perguntou quando Hélio terminou. Nós ainda estávamos investigando. Você poderia ter ficado calado. Poderia ter contratado advogado. Por quê? Hélio olhou para as próprias mãos. Mãos que haviam empurrado a mãe. Mãos que estavam tremendo. Porque a Virgem Maria me mostrou a verdade. E porque minha mãe, enquanto eu a afogava, rezou pela minha salvação. Ela me perdoou. E eu não posso viver com essa mentira nem mais um segundo. Marcelo não disse se acreditava ou não na aparição. Apenas assentiu lentamente. Havia visto muita coisa em 30 anos de polícia. Sabia que a consciência tem formas misteriosas de cobrar dívidas. Você sabe que vai pegar pelo menos 30 anos, né? Eu sei. E mereço mais. Hélio foi preso ali mesmo. Algemado, levado para uma cela temporária enquanto o processo começava. Mônica foi presa 3 horas depois, quando investigadores encontraram as mensagens entre ela e Hélio planejando o assassinato.
Ela gritou, esperneou, tentou culpar apenas ele. Mas as provas não mentiam. Ela era cúmplice. O julgamento foi rápido. Hélio não se defendeu. Confirmou tudo. Pediu a pena máxima. Eu matei minha mãe por ganância. Não mereço estar livre. Não mereço piedade. O juiz, um homem de 60 anos que havia presidido centenas de casos mas nunca tinha visto um réu tão completamente entregue à própria culpa, sentenciou 30 anos de reclusão em regime fechado. Mônica pegou 20 anos como cúmplice. O sobrado de Dona Terezinha foi confiscado como produto de crime. Hélio assinou documentos doando todos os direitos que teria sobre qualquer herança para instituições que cuidavam de idosos abandonados. Eu não quero nem um centavo. Nem agora, nem nunca. Esse dinheiro está manchado com o sangue dela. E quando finalmente foi transferido para o presídio onde cumpriria sua sentença, Hélio levou apenas uma coisa, o terço de Dona Terezinha. Aquelas continhas gastas de tanto uso, o crucifixo prateado pequeno que ela segurava entre os dedos toda noite. Na primeira noite na cela, uma cela pequena que dividia com outros 3 presos, Hélio ajoelhou-se no chão frio de concreto e tentou rezar. Não lembrava mais as orações. Fazia décadas que não rezava. Mas pegou o terço e começou a passar as continhas entre os dedos, uma por uma, como via a mãe fazer. E chorou. Chorou como não chorava desde criança. Chorou até não ter mais lágrimas. Chorou até o corpo doer de tanto chorar. Um dos outros presos, um homem tatuado de uns 50 anos, observou em silêncio. Depois perguntou, o que você fez para estar aqui? Eu matei minha mãe. Silêncio absoluto na cela. Matar a própria mãe é imperdoável até entre criminosos. É o tipo de crime que faz até assassinos sentirem nojo. Então você vai ter problemas aqui dentro, o homem disse, sem ameaça, apenas constatando um fato. Eu sei, Hélio respondeu. E tudo que me acontecer, eu mereço. E merecia mesmo. Nos meses seguintes, Hélio foi espancado 3 vezes. Cuspido. Xingado. Isolado. Ninguém queria ficar perto dele. Até criminosos têm código, e matar a própria mãe quebra todos eles. Mas Hélio nunca revidou. Nunca se defendeu. Nunca reclamou. Apenas aceitava. Porque sabia que aquilo era nada, absolutamente nada, comparado ao que havia feito com Dona Terezinha. E toda noite, não importava quantas vezes tivesse sido espancado durante o dia, ajoelhava-se e passava as continhas do terço. Uma por uma. Devagar. E rezava. Não pedindo perdão para si mesmo. Sabia que não merecia. Mas agradecendo. Agradecendo porque sua mãe, mesmo morrendo, havia rezado por ele. Agradecendo porque a Virgem Maria havia lhe dado a chance de não morrer como assassino mentiroso, mas como assassino arrependido. E lentamente, muito lentamente, algo começou a mudar. Não nele apenas, mas ao redor dele. Se essa história está tocando seu coração agora, se você sente que há verdade nessas palavras, escreva amém nos comentários. Porque às vezes a gente precisa ver o fundo do poço para entender que o amor de uma mãe e a misericórdia divina podem alcançar até lá. 6 meses depois de entrar na prisão, Hélio ainda era o preso mais odiado daquela unidade. Mas algo havia começado a acontecer. Algo pequeno, quase imperceptível, mas real. Havia outro preso na ala, Cristiano, um homem de 35 anos que estava cumprindo pena por ter matado o próprio pai em uma briga por causa de bebida. Cristiano não conseguia dormir. Passava as noites acordado, fumando, olhando para o teto, com aquela expressão de quem carrega um peso que nunca diminui. Uma noite, ele viu Hélio ajoelhado, rezando o terço. E zombou. Você acha que rezar vai mudar alguma coisa? Você matou sua mãe. Cara, Deus não perdoa isso. Hélio não respondeu na hora. Apenas terminou a oração. Depois levantou-se, sentou-se no beliche e disse calmamente, Deus perdoa. Eu é que não me perdoo, mas continuo rezando. Porque minha mãe pediu pela minha salvação mesmo enquanto eu a estava matando. E eu preciso honrar isso. Cristiano ficou em silêncio por um longo tempo. Depois perguntou, como você consegue viver com isso? Com o que fez? Eu não consigo, Hélio respondeu com honestidade brutal. Eu acordo todo dia desejando poder voltar no tempo. Todo dia lembro do rosto dela quando caiu na água. Todo dia ouço ela tentando respirar. Mas não posso voltar. Só posso tentar usar cada dia que me resta para ser diferente do monstro que fui. E como você faz isso? Aqui dentro, o que dá para fazer?
Hélio pensou. Era uma boa pergunta. O que um assassino preso pode fazer para redimir o irredimível? Ainda estou descobrindo, admitiu. Mas comecei ajudando na cozinha. Tem presos idosos aqui que têm dificuldade para carregar a bandeja. Eu carrego para eles. Tem uns que não sabem ler. Eu leio cartas para eles. Coisas pequenas. Não muda o que fiz. Mas é o que posso fazer agora. Cristiano ficou olhando para ele como se estivesse vendo um alienígena. Você é doido. Os caras te odeiam. Você ajuda eles mesmo assim? Minha mãe me amou mesmo quando eu não merecia. Mesmo quando eu a abandonei. Mesmo quando eu a matei. Se ela conseguiu amar assim, eu posso pelo menos tentar ajudar os outros. Naquela noite, Cristiano não conseguiu dormir por razões diferentes. Pela primeira vez em meses, não estava pensando apenas na própria culpa. Estava pensando em outra coisa. Em possibilidade. Em mudança. 2 semanas depois, Cristiano pediu para falar com Hélio. Me ensina a rezar. Eu também fiz uma coisa horrível. E não sei como viver com isso. E Hélio ensinou. Passou as continhas do terço com ele, uma por uma, ensinando as orações que a mãe havia lhe ensinado quando era criança. Orações que ele havia esquecido durante décadas, mas que voltaram à memória como se estivessem gravadas em algum lugar fundo da alma. Outros presos começaram a notar. Primeiro com desconfiança. Depois com curiosidade. Hélio não pregava. Não tentava converter ninguém. Apenas vivia diferente. Levantava cedo. Ajudava quem precisava. Nunca reclamava. Nunca revidava quando era agredido. E toda noite, ajoelhava e rezava. 1 ano depois de entrar na prisão, havia um pequeno grupo. 5 presos que se reuniam com Hélio uma vez por semana para falar. Apenas falar. Sobre o que haviam feito. Sobre a culpa que carregavam. Sobre como viver sabendo que não dá para desfazer o passado. Não era terapia formal. Não tinha psicólogo. Era apenas um grupo de homens quebrados tentando encontrar algum sentido no caos que haviam criado. Eu matei uma mulher num assalto. Um deles, Paulo, confessou. Ela tinha 40 anos. Tinha 2 filhos. Eu atirei porque ela gritou. E agora, toda noite, eu vejo o rosto dela. Eu matei meu irmão por causa de herança. Outro, Roberto, disse. A gente brigou. Eu empurrei ele. Ele bateu a cabeça e morreu. Minha mãe nunca mais falou comigo. Morreu sem me perdoar. E assim iam, um por um, tirando de dentro o que não conseguiam dizer para mais ninguém. E Hélio ouvia. Apenas ouvia. Não julgava. Não oferecia soluções fáceis. Apenas ouvia, porque alguém precisava ouvir. A diretora do presídio, doutora Fernanda, uma psicóloga de 46 anos, ouviu falar daquele grupo. Foi verificar. Sentou-se numa reunião, apenas observando. No final, chamou Hélio para conversar. O que vocês fazem ali não é o que eu esperava encontrar numa prisão. A gente só tenta sobreviver à própria culpa, Hélio explicou. E descobrimos que é mais fácil quando não estamos sozinhos. Você já pensou em formalizar isso? Fazer um grupo de apoio oficial? Hélio ficou surpreso. Eu sou um assassino. Matei minha própria mãe. Por que alguém ia me ouvir? Justamente por isso, doutora. Fernanda respondeu. Porque você sabe o que é carregar o pior tipo de culpa. E porque você está tentando fazer algo com isso, em vez de apenas definhar. Isso é raro. Eu vi muita gente aqui dentro. A maioria ou nega o que fez, ou se afunda tanto na culpa que não consegue mais funcionar. Você está no meio, consciente do horror, mas ainda tentando viver de forma que honre a memória de quem você destruiu. E assim começou, oficialmente, um grupo de apoio para presos que haviam cometido crimes contra familiares. Hélio não era terapeuta. Não tinha formação. Mas tinha algo que nenhum livro ensina: experiência visceral de ter feito o impensável e ter sido confrontado com a verdade completa. 3 anos depois de entrar na prisão, Hélio havia se tornado uma presença respeitada. Não querida, nunca seria querido, mas respeitada. Porque todos viam que ele não estava fingindo. Não estava tentando reduzir sua pena. Não estava buscando aprovação. Estava, genuinamente, tentando fazer o possível para que sua vida, o que restava dela, tivesse algum valor. E toda noite, antes de dormir, segurava o terço da mãe e rezava.
E às vezes, em noites especialmente difíceis, jurava sentir um perfume leve. Perfume de flores que não existiam ali. Perfume que o fazia lembrar das roseiras que Dona Terezinha plantava no quintal. E sabia, sem ver, sem ouvir, mas sabia no coração, que sua mãe estava em paz. E que continuava torcendo por ele, mesmo de onde estava. Porque amor de mãe não morre. Nem mesmo quando a mãe morre. 15 anos depois do assassinato, Hélio completou 56 anos dentro da prisão. Seu cabelo havia embranquecido completamente. Rugas profundas marcavam seu rosto, não apenas do tempo, mas da culpa que carregava como segunda pele. Mas seus olhos, aqueles olhos que um dia foram vazios de compaixão, agora tinham algo diferente. Uma profundidade, uma consciência, uma dor que nunca iria embora, mas que havia se transformado em propósito. O grupo de apoio que havia começado com 5 presos agora tinha mais de 40 participantes. Reuniões aconteciam 3 vezes por semana. Hélio havia se tornado referência não apenas naquela unidade prisional, mas em outras. Diretores de presídios vinham consultar como replicar aquele trabalho. Psicólogos estudavam o modelo. Universidades pediam para documentar o processo. Mas Hélio sempre recusava glamorizar a história. Eu não sou exemplo de nada, dizia firmemente. Eu sou assassino. Matei minha mãe por ganância. O que faço aqui não apaga isso. Apenas tenta garantir que o resto da minha vida não seja tão inútil quanto aquela noite no Rio. Foi numa tarde de outubro, 15 anos e 4 meses depois da noite do crime, que algo extraordinário aconteceu. Hélio estava na biblioteca da prisão, ajudando um preso analfabeto a escrever uma carta para a família, quando um guarda veio chamá-lo. Tem visita para você. Hélio franziu a testa. Não recebia visitas. Mônica havia se divorciado dele na prisão e nunca mais apareceu. Não tinha outros parentes próximos. Não tinha amigos. Todos haviam sumido quando descobriram o que ele havia feito. Deve ser engano, disse. Não é engano. Uma senhora. Disse que é prima da sua mãe. O coração de Hélio quase parou. Prima de Dona Terezinha. A família dela. A família que ele havia destruído. Foi até a sala de visitas com as pernas tremendo. E quando entrou, viu uma mulher de uns 70 anos, cabelos brancos presos num coque, mãos calejadas como as de Dona Terezinha, olhos cansados mas firmes. Era Dirce, prima de 2º grau de sua mãe. Ele a conhecia vagamente, lembrava de tê-la visto em alguns almoços de família quando era criança. Sentaram-se um de frente para o outro, com uma mesa de metal entre eles. O silêncio durou quase 1 minuto inteiro. Hélio não conseguia olhar nos olhos dela. Não conseguia suportar. Eu sei o que você fez, Dirce finalmente disse, com voz rouca. Todo mundo sabe. Terezinha era minha prima. Crescemos juntas. Ela era como irmã para mim. Eu sei, Hélio sussurrou. E eu não espero que a senhora... Não espero perdão. Não espero nada. Eu mereço que me odeie. Eu te odiei, Dirce disse sem rodeios. Quando soube o que você fez, desejei que você morresse. Desejei que sofresse cada segundo da sua vida. Desejei que o inferno existisse só para você ir para lá. Lágrimas escorriam pelo rosto de Hélio, mas ele não limpava. Apenas deixava cair. Mas aí, Dirce continuou, e sua voz tremeu, eu comecei a ver reportagens sobre você. Sobre esse grupo que você criou. Sobre presos que se transformaram por causa do seu trabalho. Sobre famílias que conseguiram alguma paz porque os criminosos que feriram elas aprenderam com você o que é arrependimento de verdade. Ela puxou um recorte de jornal da bolsa. Uma reportagem sobre o programa de ressocialização do presídio, com foto de Hélio ajudando outros presos. E eu fiquei com raiva de novo. Como você ousa fazer coisas boas? Como você ousa ajudar alguém quando você matou a Terezinha? Mas aí eu lembrei de uma coisa. Dirce parou, emocionada demais para continuar. Respirou fundo. Depois disse. Eu lembrei que quando a Terezinha tinha uns 20 anos, ela trabalhou num orfanato. E ela sempre dizia uma frase, ninguém é tão ruim que não possa mudar. E ninguém é tão bom que não precise de perdão. Ela acreditava nisso. De verdade. Era o jeito dela de ver o mundo. Ela me criou com esse jeito de ver. Hélio conseguiu dizer. E eu traí tudo. Traí ela. Traí tudo que ela me ensinou. Traiu. Dirce concordou. Mas, eu acho que ela ficaria. Não feliz. Feliz ela nunca ficaria com o que você fez.
mas eu acho que ela ficaria aliviada de saber que você não morreu sendo apenas o monstro que a matou. Que você virou outra coisa. Ainda um assassino, sempre será. Mas um assassino que tenta consertar o que pode ser consertado. Hélio não conseguia acreditar no que estava ouvindo. A senhora está me perdoando? Não, Dirce disse rápido. Não estou. Não sei se algum dia vou estar. Mas vim aqui porque Terezinha merece que alguém da família venha ver se a oração dela foi ouvida. Se o filho que ela amou tanto, que rezou por ele até no último segundo, conseguiu encontrar alguma redenção. Ela levantou-se para ir embora. Mas antes de sair, virou-se e disse: ela te amava demais, Hélio. Amava de um jeito que eu nunca entendi completamente. E talvez seja esse amor que ainda está te sustentando. Porque senão, você já teria desistido de viver faz tempo. E saiu. Deixou Hélio sozinho naquela sala, chorando como não chorava fazia anos. Mas não era choro apenas de dor. Era choro de algo que ele pensava ter perdido para sempre. Esperança. Não esperança de ser perdoado completamente. Sabia que nunca seria. Mas esperança de que sua vida, o que restava dela, não era completamente inútil. Naquela noite, Hélio pegou o terço da mãe e rezou diferente. Não pedindo perdão apenas, mas agradecendo. Agradecendo porque o amor da mãe, aquele amor impossível, absurdo, que perdoou até o próprio assassino, estava de alguma forma misteriosa ainda operando no mundo. Ainda fazendo diferença. Ainda alcançando pessoas. E pela primeira vez em 15 anos, Hélio dormiu sem pesadelos. Sem ver água subindo. Sem ver os olhos da mãe abertos debaixo d'água. Dormiu em paz. Não uma paz completa, nunca seria completa. Mas uma paz que era suficiente para continuar vivendo com propósito. Porque havia entendido algo fundamental: a redenção não apaga o pecado. Mas pode dar sentido ao tempo que resta depois dele. E às vezes, apenas às vezes, o perdão vem de onde menos se espera, não para aliviar a culpa, mas para lembrar que até nas trevas mais profundas, uma pequena luz ainda pode brilhar. 20 anos depois do assassinato, numa noite de agosto, exatamente 20 anos depois daquela noite no Rio Tietê, Hélio estava em sua cela fazendo o que fazia todas as noites, rezando o terço. Tinha agora 61 anos. A mesma idade que o pai tinha quando morreu. Hélio pensou nisso. Pensou em como a vida é estranha. Pensou em como sua mãe criou ele sozinha depois daquela morte. Pensou em todo o sacrifício que ela fez. E pensou em como ele havia retribuído tudo aquilo. Mãe, sussurrou para o vazio, eu sei que já faz 20 anos. Eu sei que nada do que eu faça vai trazer a senhora de volta. Mas eu só queria que soubesse. Eu me tornei diferente. Não bom. Nunca vou ser bom. Mas diferente. E é por causa da senhora. Por causa da oração que a senhora fez mesmo quando eu estava matando a senhora. Terminou a oração. Deitou-se no beliche. Fechou os olhos. E então aconteceu novamente. Pela primeira vez em 20 anos. Uma luz azul suave começou a preencher a cela. Não era a luz elétrica. Era algo diferente. Algo que não machucava os olhos, mas de alguma forma iluminava até os cantos mais escuros. Hélio sentou-se na cama. E viu. Maria estava ali. Exatamente como havia estado 20 anos atrás. O mesmo manto azul, os mesmos olhos profundos, a mesma presença que era ao mesmo tempo ternura e verdade. Mas desta vez ela não estava sozinha. Ao lado dela, com a mão delicadamente pousada no braço de Maria, estava a Dona Terezinha. Não a Dona Terezinha velha, com 81 anos, cansada e doente. Era a Dona Terezinha jovem. Como ela era nas fotos que Hélio guardava na memória. 28 anos talvez. Cabelos pretos soltos, sorriso radiante, olhos brilhando de vida. Hélio caiu de joelhos. Literalmente caiu. Não conseguia ficar de pé diante daquilo. Mãe! Conseguiu sussurrar. Dona Terezinha sorriu. Não falou. Apenas sorriu. Aquele sorriso que Hélio lembrava da infância. Sorriso que significava: está tudo bem, meu filho. Está tudo bem. Ela está em paz, Maria disse com voz suave. Sempre esteve. Porque o amor verdadeiro não guarda rancor. E o amor de mãe é o reflexo mais próximo do amor de Deus. Perdoa o imperdoável, ama o não amável, salva o que parecia perdido. Eu não mereço isso, Hélio chorou. Não mereço que ela esteja em paz. Não mereço vê-la assim. Não, Maria concordou com honestidade divina. Não mereces.
Mas graça não é sobre merecimento. Nunca foi. É sobre amor que vai além da justiça. E tua mãe te amou além de qualquer justiça. Dona Terezinha deu um passo à frente. E fez algo que quebrou Hélio completamente. Estendeu a mão. Como se estivesse oferecendo bênção. Como se estivesse dizendo, eu te perdoo. Sempre perdoei. Desde o primeiro segundo. Hélio estendeu a mão tremendo, tentando tocar a mão da mãe. Mas ela era a luz. Seus dedos atravessaram como se atravessassem névoa quente. Mas mesmo sem toque físico, Hélio sentiu. Sentiu o perdão. Sentiu o amor. Sentiu a paz que ela estava oferecendo. O trabalho que você faz aqui, Maria continuou, não apaga o que fizeste. Mas honra a memória dela. Cada pessoa que você ajuda a encontrar arrependimento verdadeiro, cada alma que se transforma por causa do teu exemplo, mesmo sendo exemplo de pecador arrependido, é uma forma de dizer obrigado pela oração dela. Eu vou continuar, Hélio prometeu. Vou continuar até o último dia da minha vida. Ainda tenho 10 anos de prisão. Vou usar cada um deles. E depois da prisão? Maria perguntou. Hélio não tinha pensado nisso. Ele teria 71 anos quando saísse, se saísse. Muita gente não queria que ele fosse libertado. Mas se fosse, depois da prisão, ele disse devagar, vou continuar fazendo a mesma coisa. Onde quer que eu esteja. Porque esse é o único jeito que encontrei de viver sabendo o que fiz. Maria sorriu. Um sorriso pequeno, mas de aprovação genuína. Então tua mãe não rezou em vão. E a intervenção do céu não foi desperdiçada. Dona Terezinha começou a se dissolver. Lentamente. Como neblina ao amanhecer. Mas antes de desaparecer completamente, fez um gesto que Hélio lembrava da infância. Colocou a mão sobre o coração, depois apontou para ele. Era o gesto dela para dizer, você está no meu coração. Sempre estará. Hélio fez o mesmo gesto de volta. Pela primeira vez em 20 anos, conseguiu fazer aquele gesto sem se afogar em culpa. Porque havia entendido, ela estava no coração dele também. Não como peso de remorso apenas, mas como motivação para viver diferente. Maria foi a última a desaparecer. E suas últimas palavras foram: nenhum pecado é grande demais quando há arrependimento verdadeiro. Nenhuma alma está perdida demais quando há amor rezando por ela. E nenhuma mãe, nem no céu, nem na terra, deixa de amar o filho, mesmo quando o filho se torna monstro. Porque o amor materno é reflexo do amor de Deus, infinito, imerecido, transformador. A luz se apagou. A cela voltou ao normal. Hélio estava sozinho novamente. Mas não estava. Nunca mais estaria. Porque havia visto. Havia sentido. Havia tocado, mesmo que só com o coração, o perdão impossível. O amor que vai além da morte. A graça que alcança até o abismo do parricídio. E quando o sol nasceu naquela manhã de agosto, 20 anos depois do crime que o definiu, Hélio levantou-se diferente. Não curado, nunca seria curado. Não perdoado por si mesmo, nunca se perdoaria completamente. Mas em paz. Uma paz estranha, improvável, milagrosa. A paz de saber que o amor de mãe não morre. Nem quando a mãe morre. Nem quando é o filho quem mata. Aquele amor continua. Ora, intercede, transforma. E no final, salva até o que parecia impossível de salvar. Hoje, Hélio continua preso. Ainda faltam anos para completar sua pena. Mas o homem que está ali não é o mesmo que afogou a mãe no rio Tietê 20 anos atrás. Ele coordena agora um dos programas de ressocialização mais bem-sucedidos do sistema prisional brasileiro. Mais de 200 presos já passaram por seus grupos de apoio. Muitos se transformaram. Muitos encontraram alguma forma de paz com seus crimes. Muitos aprenderam que arrependimento não é apenas sentir culpa, é mudar. Hélio nunca cobra por esse trabalho. Nunca busca holofotes. Quando jornalistas pedem entrevistas, ele aceita apenas se puder contar a história completa, sem omitir nada. As pessoas precisam saber que eu sou assassino, que matei minha mãe, porque só assim vão entender que se até eu posso mudar, qualquer um pode. Ele recebe cartas de filhos que abandonaram pais e agora querem se reconciliar, de pessoas que cometeram crimes e não sabem como viver depois, de mães que perderam filhos para a violência e precisam entender como perdoar. Ele responde todas, uma por uma, com a mesma paciência que a mãe tinha quando ensinava a ler quando criança. E toda noite,
Sem falhar um único dia em 20 anos, Hélio ajoelha-se no chão frio da cela, pega o terço gasto de Dona Terezinha e reza. Pelas mesmas continhas que ela segurou por décadas. Pelas mesmas orações que ela rezou por ele desde que ele nasceu. Porque aprendeu algo que nem todos aprendem. A redenção não é um momento. É um processo. Não é apagar o passado. É construir um presente que honre aqueles que destruímos. Não é esquecer o pecado. É garantir que o resto da vida não seja definido apenas por ele. A história de Hélio não tem final feliz. Não do tipo que estamos acostumados. Ele nunca vai abraçar a mãe de novo. Nunca vai ouvir ela dizer "eu te perdoo" em voz audível. Nunca vai desfazer aquela noite de agosto. Mas tem algo melhor que final feliz. Tem redenção real. Transformação genuína. A prova viva de que nenhuma alma está perdida demais para a graça alcançar. E se você chegou até aqui, se essa história mexeu com algo dentro de você, talvez seja porque você também carrega alguma culpa. Algum arrependimento. Alguma coisa que fez e não sabe como consertar. Então deixa eu te dizer o que a Virgem Maria disse para Hélio naquela primeira noite. Nenhum pecado é grande demais quando há arrependimento verdadeiro. Nenhum erro define você para sempre se você escolher mudar. E sempre, sempre, há alguém rezando por você, mesmo quando você acha que não merece. Porque o amor de mãe não desiste. O amor de Deus não desiste. E enquanto você respirar, enquanto seu coração ainda bater, ainda há tempo de escolher ser diferente. Não para apagar o passado, mas para construir um presente que mostre que você aprendeu, que mudou, que o resto da sua história não vai ser definido apenas pelo pior que você já fez. Se essa história tocou você, escreva amém nos comentários. Compartilhe com alguém que precisa saber que ainda há esperança, mesmo nas trevas. Inscreva-se no canal para mais histórias de fé, perdão e amor que transformam o impossível. Porque essas histórias precisam ser contadas. Precisam ser ouvidas. Precisam lembrar o mundo de que a misericórdia é maior que o pecado, e o amor é mais forte que a morte. Que a paz da Virgem Maria esteja com você. Que o amor de uma mãe, seja sua mãe terrena ou a mãe celestial, te alcance onde quer que você esteja. E que você encontre coragem para recomeçar, não importa quão longe tenha caído. Porque ninguém está longe demais para o amor alcançar. Ninguém. Nem mesmo você. Amém.